Olá! Nesta dica do professor, você verá como ocorre a indenização em âmbito civil de crimes julgados pelo juízo criminal, o que se denomina ação civil ex delicto. Inicialmente, é preciso ressaltar que a independência das instâncias civil e criminal. Assim dispõe o artigo 935 do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Contudo, há algumas situações no âmbito penal que vinculam o eventual julgamento cível. Assim, quando há a condenação do réu, provou-se que há materialidade, tipicidade e autoria, devendo o acusado. A sentença penal condenatória, após transitar em julgado, configura um título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso 6 do Código de Processo Civil. Desse modo, esses assuntos fazem coisa julgada em âmbito cível, cabendo apenas a discussão do valor a ser indenizado em decorrência da prática delituosa. De acordo com o parágrafo 1º desse mesmo artigo 515 do CPC, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Por outro lado, deve-se ter atenção no caso das sentenças criminais absolutórias. Via de regra, a absolvição não vincula o juízo cível, conforme estabelecem os artigos 66 e 67 do Código de Processo Penal. O próprio artigo 66, por outro lado, já indica uma exceção. A ação cível poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Isso porque, se não aconteceu a situação, não há como ter ocorrido dano. Outra hipótese de vinculação é quando a absolvição decorre da situação em que se verificou a existência do fato, mas foi possível provar que o autor não concorreu para o fato delituoso. Por exemplo, ao se ter certeza que estava em localidade diversa, é necessário ter a certeza de que o autor não praticou o fato. Caso a absolvição seja em dúbio pro réu, sem essa certeza, a decisão não vinculará o juízo cível e será cabível uma ação de conhecimento para verificar o caso. Outra situação ocorre quando na decisão absolutória penal se reconhecer a existência de uma excludente de ilicitude, ou seja, quando se verificar que o fato ocorreu e o acusado realizou o ato imputado, mas em uma situação de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Nesses casos, há também uma exceção que deve ser observada, pois os excessos nessas posturas podem ser punidos, de modo a caber, após analisar o caso, eventual responsabilidade civil. Quanto ao momento de proposição da ação cível, pode ser ajuizada antes, durante ou depois do trâmite da ação penal. Se a proposição for anterior ou feita durante o julgamento da ação criminal, o meio adequado é uma ação de conhecimento. Alguns autores defendem que a vantagem nessas situações é poder requerer o poder geral de cautela do juízo cível para resguardar o patrimônio do acusado, caso a situação seja adequada, de modo a aumentar a possibilidade de receber a indenização em caso de procedência. Caso seja necessário, é possível suspender o trâmite da ação cível para aguardar a decisão da ação penal. Nesse caso, aplica-se o artigo 313, inciso 5, a linha A do CPC. Suspende-se o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Caso a proposição da demanda cível aguarde a decisão criminal, a execução do título judicial poderá ser ajuizada dentro do prazo prescricional de 3 anos, a contar da data do trânsito em julgado da decisão criminal, em conformidade com os artigos 200 e 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Essa foi a dica do professor. Bons estudos!